novamente. E a aula hoje é a terceira aula e última sobre Primeira Guerra Mundial. E hoje nós vamos tratar, como não poderia deixar de ser, o fim da guerra, os motivos ou os aspectos para o fim da Primeira Guerra Mundial. E nós temos já aí em sua tela que os Estados Unidos, que entrou logo após a saída do Império Russo, em 1917, da Primeira Guerra, os Estados Unidos deu um apoio financeiro decisivo para a vitória da Tríplice Entente na Primeira Guerra Mundial. E também sabemos que em 11 de novembro de 1918 o governo alemão assinou o Tratado de Paz em condições bastante desvantajosas. Olha, essas condições no qual foi assinado o Tratado de Paz com os alemães vai ser, por incrível que pareça, um dos motivos para depois de 20 anos de paz, segundo alguns historiadores, o início da Segunda Guerra Mundial, porque vai ser um combustível para aumentar o sentimento de revanchismo, de revolta dos alemães, na liderança da figura de Adolf Hitler, né, se sentindo humilhado pelos tratados de paz que os alemães teriam assinado em 1918. Esse Hitler vai começar a dar início à Segunda Guerra Mundial, exatamente por causa do acordo feito em 1918, com esse tratado de paz bem desvantajoso para o governo alemão. Outra coisa, nós já havíamos falado na aula passada sobre a questão dos mortos ali, né? E aqui toca novamente em torno de 10 milhões de mortos. 10 milhões de mortos. Para o início do século XX, é bastante gente, bastante gente. Foi a principal guerra, o grande conflito daquela época, com certeza. Aqui nós temos algumas fotos aí bem desoladoras, não vamos observar muito, né? Mas é a figura, é a cara da Primeira Guerra Mundial. E aí nós temos o primeiro tratado, que é o Tratado de Versalhes. Esse tratado, ele previa algumas coisas importantes para o fim dessa Primeira Guerra Mundial. Ele foi assinado em 1919 pelos alemães, e na prática não foi um tratado, né? Ele foi mais uma imposição do que um acordo entre as nações, colocando a responsabilidade total, quase total, dessa guerra, desse conflito, dessas mortes, da destruição de vários países na Europa, a culpa total em cima da Alemanha. Então era mais uma assinatura, né, de não digo um pedido de desculpas, mas uma aceitação da culpa dos alemães na Primeira Guerra Mundial. Assim foi visto o Tratado de Versalhes, pelo menos pelos alemães, né, e por boa parte dos historiadores. E aí o tratado, ele também não foi assinado somente pelos alemães, mas por outras nações do conflito também. Obviamente que os principais nações daqueles dois grupos, a Tríplice Entente, Inglaterra, Estados Unidos e outros países, e a Tríplice Aliança, Alemanha, Império Austro-Húngaro e outros países também. Temos também o Tratado de Sèvres. O Tratado de Sèvres foi imposto ao Império Turco-Otomano. Veja bem, o de Versalhes tem a principal imposição sobre os alemães, e o Tratado de Sèvres sobre o Império Turco-Otomano. Esse império ele havia estabelecido na região, ele estava lá como império por mais de 4 séculos, né? Mais de 400 anos. E o Oriente Médio estava sob o domínio do Império Turco-Otomano. Então a imposição desse tratado, o que fez? Desmantelou o Império Turco-Otomano. Né? Essas regiões foram entregues a outras nações. E essas extensões territoriais enormes se tornaram protetorados britânicos e protetorados franceses. Ou seja, quem vai, né, levar vantagem nisso é a Tríplice Entente, com certeza. Os vencedores da Primeira Guerra. Então, existia um outro tratado, que era o Tratado de Neuilly e o Tratado de Trianon. Eu vou citar aqui para vocês mais o Tratado de Trianon, que foi imposto a quem? Foi imposto ao Império Austro-Húngaro, onde separava a Hungria da Áustria, determinava essa separação de territórios, né, e diminuiu um pouco a dimensão do território do Império Austro-Húngaro. E o Tratado de Neuilly foi imposto à Bulgária,
né, responsável pela diminuição de grande parte de seu território e pela restrição das forças militares. Assim como os alemães tiveram suas forças militares reduzidas ao mínimo no Tratado de Versalhes, os búlgaros tiveram suas forças militares reduzidas pela imposição do Tratado de Neuilly. Tá? E tenho que citar para vocês aqui alguns personagens importantes da Primeira Guerra Mundial. Pela Itália, eu já havia citado, vamos relembrar, pela Itália, Benito Mussolini, pela Alemanha, apesar, né, de ser novo ainda, o próprio Adolf Hitler. Tinha também Charles de Gaulle e o inglês, que naquela época já era importante, também o foi na Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill. Tá? Winston Churchill foi um estadista, um político e foi o principal personagem, não só da guerra e da vitória dos aliados, da Entente, né, na Primeira Guerra, como na Segunda Guerra também. Então, é um cara que ele era um personagem político muito importante, muito respeitado na Europa por todos. O Winston Churchill da Inglaterra. Temos ali a Liga das Nações, que em 28 de abril de 1919, no final da Primeira Guerra Mundial, aprovaram, né, a sua criação. Liga das Nações, essa que depois vai vir dar origem à famosa ONU. Tá? E temos também a ascensão dos Estados Unidos a partir desse cenário de destruição na Europa, né? E por que não destruição econômica também. Os Estados Unidos acaba ajudando, até porque não teve seus territórios invadidos, ele acaba ajudando e acaba se fortalecendo como uma das principais nações do mundo pós Primeira Guerra Mundial. Após o fim da Primeira Guerra Mundial, aliás, os bancos norte-americanos tinham muito poder e controlavam basicamente o ouro que circulava por todo o mundo nos mercados financeiros. Aqui temos algumas armas utilizadas na Primeira Guerra Mundial, mas isso já é passado. E é isso aí, pessoal. A Primeira Guerra ela termina com vários tratados assinados entre Tríplice Entente e Tríplice Aliança, mas nós temos a derrota da Tríplice Aliança, né, comandada pela Alemanha, mas esses tratados nada mais são do que, eu vejo que, uma assinatura de humilhação, né, dos alemães, dos búlgaros, do Império Austro-Húngaro, porque principalmente os alemães no Tratado de Versalhes foram muito prejudicados, porque eles tiveram quase que fim, né, do seu exército. Sua aeronáutica alemã a Força Aérea Alemã ficou praticamente proibida de existir. A Força Naval também foi reduzida ao mínimo dos mínimos, né? E isso, que nem eu disse para vocês no início, foi um combustível, né? Porque os alemães, durante 20 anos pós-final da Primeira Guerra, foram ali se consumindo para, através de Adolf Hitler, começar novamente um período de guerras que vai ser a Segunda Guerra Mundial. Qualquer dúvida, me procura no blog ou no meu canal. Estarei à disposição. Um grande abraço.